Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre análise combinatória, certo? Hum, Análise combinatória vai ser a parte da matemática, vai estar preocupada com formas eficientes da gente fazer contagens. Mas Daniel, poxa, pelo amor de Deus, eu sei contar, né? Sim, sabe contar. Como eu disse, a gente vai ajudar formas eficientes de contar as coisas. Pô, Mauro, você está dizendo que eu não conto direito? Basicamente. Basicamente, eu estou dizendo que existem formas mais eficientes de contar determinadas listas. Tá? Vamos começar com algumas perguntas aqui. De quantas maneiras alguém pode se vestir, né, num determinado dia? Outra pergunta: quantas são as formas de viajar de uma cidade para outra? A gente pode também perguntar de quantas maneiras podemos montar o cardápio e um jantar. Essas são perguntas hum, corriqueiras que a gente consegue contar. Não é uma tarefa difícil, mas o importante é que, em geral, a forma que nós temos para contar esse tipo para contar e responder esse determinado tipo de pergunta é fazer uma lista, tá? Com todas as possibilidades, com todas as formas possíveis, né? Com todas as possibilidades impossíveis. Essa é a forma padrão de contar, pelo menos para esses casos. A gente consegue fazer uma lista, né? A gente consegue listar as roupas que tem e começar a fazer arrumação lá dos modelos. A gente consegue ver as estradas e as formas, os meios de transporte que ligam uma cidade até outra. A gente consegue fazer uma pequena lista e contar tudo. A gente pode ver o que tem na geladeira, né? Ou a gente pode olhar as opções de montagem do cardápio do restaurante. A gente consegue fazer uma lista. A questão é que às vezes essa lista ela é inviável de fazer. Tá? Então assim, vamos mudar aqui as perguntas. Ó. Ao invés de eu perguntar esse tipo de coisa, a gente pode fazer uma série de outras perguntas. Ah, Veja só, quantas são as formas ou quantas são as possíveis senhas para um cartão de crédito? Uma outra pergunta: quantos são, quantas são as placas de automóvel, né? De veículo do tipo Mercosul? Ela lá com 4 letras, né? E 3 números. Fazer uma lista e contar uma por uma todas as senhas possíveis para um cartão de crédito é uma tarefa que é humanamente inviável, né? Da mesma forma, né, fazer uma lista com todas as possíveis placas que você consegue construir do estilo Mercosul também. Então, qual é o problema de fazer uma lista?
O problema de fazer uma lista e contar é que às vezes é inviável, ela não funciona. Você vai demorar uma vida ali contando todas as formas de fazer determinada situação e você provavelmente vai esquecer uma, ou mesmo que você tente escrever todas, né, chegando ao final, você possivelmente vai esquecer uma ou algumas, né? Ou vai demorar muito para fazer. Então, a gente tem que começar a estudar técnicas que possibilitem contar os elementos. Eu vou falar elementos desses conjuntos, mas eu nem falei de conjuntos, né? Mas estou pensando assim no conjunto de todas as senhas possíveis que você pode fazer para um cartão de crédito. Também, o conjunto de todas as placas possíveis que você pode fazer no Mercosul, tá? A gente tem que estudar técnicas que possibilitem contar os elementos desse conjunto de forma eficiente. A primeira técnica de todas que a gente vai ver é o princípio fundamental da contagem. E para isso a gente vai ver um exemplo da contagem e a gente vai ver um exemplo de como a gente vai aplicar esse princípio numa daquelas perguntas anteriores que a gente consegue responder fácil, tá? Vamos a ela. Vamos lá. Vamos supor que você tem um evento para aí, um casamento, um batizado, alguma coisa desse tipo. E você tem disponível no seu guarda-roupa 3 calças sociais e 2 camisas e formar uma vestimenta apropriada. A pergunta é: de quantas maneiras você pode se vestir utilizando exatamente uma calça, essas 3, e uma camisa, dessas 2 disponíveis, tá? Aí vamos pensar no seguinte. Você precisa tomar 2 decisões para compor um modelito completo, do jeito que está sendo estruturado na pergunta. Você precisa... então, assim, é necessário tomar 2 decisões. A primeira decisão é escolher uma calça. A segunda é escolher uma camisa. Mororó, eu já sei a resposta, eu já fiz aqui, é rapidinho, eu sei. Uma pergunta mais simples. Mas eu quero que com essa pergunta mais simples nós entendamos o princípio fundamental da contagem antes de poder aplicar ele em perguntas mais difíceis, onde a contagem 1 a 1 é inviável, tá? Então a gente tem 2 decisões a tomar. E a primeira decisão, que é escolher uma calça, pode ser feita de 3 maneiras diferentes. Existem 3 possibilidades de escolha para tomar a decisão número 1, né? A gente pode escolher uma das 3 calças. A partir daí, independente de qual calça nós tenhamos escolhido, ou seja, para qualquer uma dessas 3 calças que nós escolhemos, para cada uma dessas 3 calças, essas 3 possibilidades, né, que são uma calça,
a gente vai ter duas possibilidades de escolha de camisa. Então, assim, a gente tem uma calça, a gente tem 3 calças possíveis. Independente de qual calça você tenha escolhido, você vai poder escolher 2 camisas. Então, para cada uma das 3 possibilidades da escolha número 1, que é para cada uma das 3 calças, existem 2 possibilidades para D2, decisão número 2. Bom, se para cada uma das 3 você tem 2 possibilidades, no total existem 3 vezes 2 possibilidades. Então você tem 6 composições diferentes. Mororó, não entendi muito bem essa explicação. Como assim? Para cada uma das 3 possibilidades, existem 2 possibilidades. Vamos fazer um negócio aqui que a gente chama de árvore de decisões, tá? Vamos lá. Pronto. Vamos marcar aqui, vou representar aqui um pequeno ponto. Aqui eu não tomei decisão nenhuma ainda. Vou chamar esse momento de nível 0. Tomei decisão nenhuma ainda. Tá? E aí agora nós temos no nível 1, que é o nível seguinte, nós temos a decisão 1. Que é escolher uma calça, né? Então aqui desse nível 0 a gente vai representar as escolhas que nós podemos fazer através de segmentos, né? De linhas. Então, a gente vai traçar para cá, ó. Traçar para cá. Pode escolher uma calça, que eu vou chamar de calça 1. A gente pode escolher calça 2. E a gente pode escolher uma calça número 3. Né? Então, temos aqui as nossas possibilidades de escolha. Calça 1. Calça 2. Calça 3. Agora, talvez a parte que vocês não tenham entendido. Para cada uma dessas 3 escolhas, no nível 2, que é a decisão número 2, não é? É escolher uma camisa. Independente de qual escolha eu tenha tomado na nível 1, eu vou ter 2 opções de escolha. 2 opções de escolha para as camisas. Gostei disso aqui, eu vou fazer assim. Eu vou poder escolher ou a camisa 1 ou a camisa 2. Se eu tiver escolhido a calça 2, eu posso também, na hora que for escolher as camisas, vai dar no mesmo, eu posso escolher a camisa 1 ou eu posso escolher a camisa 2. Igualzinho, se eu tiver escolhido a calça 3, se eu for escolher a camisa, eu também posso escolher a camisa 1 ou a camisa 2. Ou seja, para cada uma das 3 escolhas que eu tomei, que eu poderia, para cada uma das 3 possibilidades de escolha que eu poderia ter decidido no nível D1, apareceram 2 possibilidades de decisão para cada uma dessas no nível D2. Então, para cada escolha do primeiro nível, para cada uma das 3 escolhas do primeiro nível, eu tive então 2 escolhas
do segundo nível. No final das contas, eu posso representar isso como uma multiplicação, porque para cada uma dessas três eu tenho duas. Então, assim, a gente está vendo aqui que o total de possibilidades são 6 arrumações, né? Você tem 6 ramos no total. Vendo a árvore aqui como um todo, né? Você tem 6 caminhos diferentes. É por isso que parece uma árvore, tá, gente? Você vai ramificando aqui, tá? Mas uma maneira de contar isso é perceber que se para cada uma dessas 3 escolhas você tem 2 escolhas, no total você vai ter a multiplicação das 3 escolhas no nível D1 com as 2 escolhas do nível 2. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai ter 6. Essa é a explicação com um desenho do que estava acontecendo lá em cima. Beleza? Isso é uma árvore de decisões, tá? Ela mostra todas as decisões possíveis. Então, o que eu estou percebendo aqui é que em cada uma eu peguei o número de decisões que eu tinha que tomar, no caso 2, vi quantas possibilidades tinha em cada decisão. Na primeira decisão tinha 3 possibilidades de escolha. Na segunda decisão, para cada escolha anterior, eu tinha 2 possibilidades. Então eu fiz a multiplicação e cheguei ao total de possibilidades de tomar as 2 decisões ao mesmo tempo. Vamos ver mais um exemplo para chegar no ponto onde eu estou querendo. Então, aqui, vamos ver. Vamos supor que você está numa lanchonete, aquelas que montam sanduíche, né? E você tem que montar um sanduíche para montar esse sanduíche, você tem que escolher um tipo de pão, um tipo de carne e um tipo de queijo. O sanduíche é composto por esses 3. Ele tem que ter exatos um pão, uma carne e um queijo. Tá? Então, quando você chega na lanchonete, você tem 3 tipos de pão disponíveis, né? Você pode fazer num pão de forma, num pão árabe, num pão baguete. Você tem 2 tipos de carne. Você pode escolher um hambúrguer ou um frango. Você tem 3 tipos de queijo. A pergunta é: quantos sanduíches a gente vai conseguir montar? Quantos sanduíches são possíveis de serem feitos nessa lanchonete? Então, vocês entenderam, né? Para montar um sanduíche, eu preciso escolher um tipo de pão, um tipo de carne e um tipo de queijo. Só que tem 3 tipos disponíveis de pão, 2 tipos disponíveis de carne, 3 tipos disponíveis de queijo. Vamos dar uma olhada aqui na árvore de decisões Não, antes disso, vamos pensar aqui em quais são as decisões que a gente tem que tomar para montar o sanduíche e depois a gente faz uma árvore de decisões. Você se colocando no lugar da pessoa que monta o sanduíche, você percebe que para montar o sanduíche você precisa tomar 3 atitudes. Você precisa, escolher o pão, o tipo do pão, né? Você precisa escolher o tipo de carne e você precisa de uma terceira decisão, que é escolher o tipo de queijo. Legal? Vamos ver isso numa árvore de decisões. Se a gente for montar a árvore de decisões aqui, então no nível 0, a gente não escolheu nada, né? A gente vai ter 3 níveis. Nível 0, onde eu não escolhi nada ainda. Aqui eu vou ter o nível 1, que é escolher a carne, né? Mentira, o pão. Nível 2, onde eu vou escolher a carne. E o nível 3, onde eu vou escolher o queijo. Aqui é o tipo de pão. Que é o tipo de carne, a decisão 2.
E aqui é o tipo de queijo. Tá? Vamos lá. Vamos aqui. Então, a primeira escolha, a primeira decisão que você tem que tomar, ela envolve 3 possibilidades. Então, a gente pode esticar aqui para o pão baguete, para o pão de forma e para o pão árabe. Pão baguete, pão de forma e pão árabe. Pode escolher esse, ou esse, ou esse. Agora, independente de eu ter escolhido pão baguete, pão de forma e pão árabe, a gente vai escolher o tipo de carne agora, a gente vai ver que eu posso escolher qualquer um dos 2 tipos, né? Então eu tenho aqui, se eu tiver escolhido pão baguete, por exemplo, eu posso escolher um hambúrguer ou frango. Vou colocar aqui hambúrguer, vou colocar aqui frango. Se eu tiver escolhido pão de forma, também eu tenho essas 2 opções. Eu posso montar um sanduíche de pão de forma com hambúrguer e um sanduíche de pão de forma com frango. Tá? Então, aqui, hambúrguer e frango novamente. Tá? Vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Organizar isso. Só refazer aqui, tá? Hambúrguer e frango. Bom, mas se eu tiver escolhido um pão árabe para fazer o sanduíche, eu também vou ter essas 2 escolhas, né? Essas 2 escolhas de tipo de carne. Posso montar um sanduíche de pão árabe com hambúrguer ou com frango. Então aqui tem a possibilidade de hambúrguer, eu tenho a possibilidade de frango também. Perceberam que, independente da escolha que eu tomei na primeira nível, na primeira decisão, né? Eu tive 2 possibilidades de escolha na decisão seguinte. Então, para cada uma das 3 possibilidades do nível 1, posso escolher 2 possibilidades para o nível 2, né? Então, a gente consegue ver aqui que o total de ramos vai ser 6, né? Porque vai ser 3 vezes 2. E se para cada uma das 3 eu tenho outras 2 possibilidades, a gente multiplica isso. Certo? A gente consegue enxergar isso aqui fazendo a extensão dos ramos, né? Contando um por um, ou percebendo que para cada um das 3 eu tenho 2 aqui, então no total a gente vai ter 6. Acontece que se eu for para o nível 3 agora, se eu tiver escolhido um sanduíche de baguete, hambúrguer, eu continuo tendo essas 3 possibilidades de escolha de queijo. Então eu posso fazer um sanduíche de baguete, hambúrguer, e eu posso fazer mussarela, que era um dos queijos, né? Então posso montar esse sanduíche sem problema. Eu posso ter montado então um sanduíche de baguete e frango e ter escolhido ao invés disso o queijo cheddar. Mas eu também poderia ter feito um sanduíche de baguete, hambúrguer e queijo suíço. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo e vou completar essa tabela aqui até aqui embaixo. Só um minuto. Bom, coloquei aí, né, todas as opções de sanduíche, onde eu estou montando, na verdade, todos os tipos de sanduíche possíveis, né? Aqui, ó, fiz um sanduíche de baguete, frango, mussarela, baguete, frango, cheddar, e fui completando essa tabela até a última possibilidade possível. Um sanduíche feito de pão árabe, frango e queijo suíço, tá? O que é importante que a gente veja é que tem 2 formas de contar quantos sanduíches a gente consegue montar aqui.
O primeiro deles é contando um a um, verificando todos os ramos que essa árvore aqui me providenciou. A segunda forma é percebendo que para cada uma das 3 escolhas que eu tomei no nível 1, eu tive 2 possibilidades de escolha no nível 2. Então, isso é a representação em língua portuguesa de fazer uma multiplicação, né? 3 vezes 2. Então, até o nível 2, eu tenho 6 ramos. Além disso, para cada uma das 2 escolhas que eu tive no nível 2, apareceram outras 3 escolhas no nível 3. Então, se até o nível 2 eu tinha 6 possibilidades, 3 vezes 2, tinha 6 ramos, para cada um desses 6 ramos eu tenho outros 3 aparecendo. Então, eu vou ter 6 vezes 3 novamente. Então, no final das contas, a gente ou percebe, contando todos os ramos, um de cada vez, que aqui existem 18 ramos, né? Então, 18 ramos ou 18 possibilidades. Ou a gente percebe que para cada nível, o número de escolhas do nível seguinte se manteve o mesmo, né? Então, para as 3 escolhas aqui do primeiro nível, eu tive 2 escolhas no segundo nível. E para cada uma dessas 6 escolhas do primeiro e segundo nível, eu tive 3 escolhas no terceiro nível. No final das contas, se eu multiplicar tudo isso, a gente vai ter também 18 possibilidades. Certo, pessoal? O que isso quer dizer? O princípio fundamental da contagem, ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que se eu tenho que tomar várias decisões, se eu tiver que tomar uma decisão grande, e essa decisão grande poder ser quebrada em várias decisões menores, cada uma com as suas quantidades de possibilidades separadas, o número de possibilidades de eu tomar a decisão maior é a multiplicação de eu tomar cada uma dessas decisões separadas, certo? Como a gente fez nesse exemplo agora e no anterior. Esse é o princípio fundamental da contagem e por conta de sempre envolver multiplicação, o nome que ele recebe é também princípio multiplicativo. Vamos ver mais alguns exemplos. A gente tem aqui mais um exemplo, onde ele pergunta de quantas formas você pode escolher os símbolos de uma placa de carro composta por 3 letras, variando lá no alfabeto com as 26, né? E 4 dígitos, todos eles variando no intervalo de 0 até 9. É a placa antiga, né? Aquela placa antes do desenvolvimento das placas Mercosul aí. Então, gente, vou aplicar o princípio multiplicativo aqui agora. A grande percepção, a percepção interessante, é que aquela árvore de decisão nos ajudou a perceber o que estava acontecendo, mas a partir de agora nós não vamos mais desenhar essa árvore de decisão, a não ser que seja extremamente necessário, porque, veja, qual foi o primeiro passo que nós tomamos lá nos exemplos anteriores? Foi quebrar a decisão grande em decisões menores, tá? Então, a gente vai pensar aqui numa pessoa que está tentando escrever uma placa de carro, tá? E você vai ter que pensar em quais são as decisões menores que ela tem que tomar para poder desenhar, para poder escrever essa placa de carro. Então, aqui, ela tem a primeira decisão. Pensa um pouco, qual seria a primeira coisa que ela teria que escolher? Pausa o vídeo e pensa um pouco. Pois bem, se você já conseguiu pensar ou não conseguiu pensar, a gente vai sanar isso agora. Poderia pensar que a primeira decisão que ela tem que tomar para construir uma placa é escolher uma letra. A segunda decisão é escolher a segunda letra. A terceira decisão é escolher a terceira letra. Perceba que a gente vai continuar com isso
escolher agora, a decisão 4 não é mais uma letra, né? Porque são 3 letras e 4 dígitos. Então aqui é escolher o primeiro dígito. Aqui agora é escolher o segundo dígito. Escolher o terceiro dígito. E para acabar, escolher o quarto dígito. Desse jeito que está montado, se a gente fosse desenhar uma árvore de tomada de decisão agora, ela ia ter 7 níveis. Então você percebe que ficar construindo a árvore de decisão conforme o número de decisões aumenta, vai fazendo que a árvore fique imensamente grande, né? Então ela deixa de se tornar um método eficiente. Porém, a gente viu do princípio multiplicativo que para contar todos os ramos da árvore de tomada de decisão, basta que a gente saiba o número de possibilidades que a gente tem que tomar em cada um dos níveis, né? Em cada um dos níveis da árvore, e aí a gente multiplica tudo no fim e a gente consegue obter o número total de ramos. Então, vamos lá, vamos resolver isso. Eu coloquei 7 traços aqui para a gente preencher o número de possibilidades em cada nível, tá? Então, cada um desses traços aqui seria o número de possibilidades de um nível da árvore de tomada de decisões. Legal? Então, aqui seria o nível 1, né? A passagem do nível 0 para o nível 1. Então, vamos lá. A gente vai escolher essa letra e a gente vai pensar em quantas são as possibilidades de escolha, né? De quantas maneiras a gente pode tomar a decisão número 1. Aí a gente pensa, se vai escolher uma letra, a gente tem que ver quais são as letras disponíveis. E ele já nos avisou que tem 26 letras disponíveis do alfabeto, né? A gente pode usar todas. Então aqui a gente pode tomar a decisão número 1 de 26 formas diferentes, tá? A gente tem 26 possibilidades. Quem são essas possibilidades? A letra A, a letra B, a letra C, a letra J, todas essas letras até Z, todas as 26 letras do alfabeto. Ok? Tudo bem. Aí nós escolhemos aqui uma letra. Uma dessas foi uma, mas a gente pode fazer isso de 26 maneiras. Quando a gente vai tomar a segunda decisão, a gente tem que pensar quantas são as possibilidades e também é importante pensar se, independente da escolha que eu tome aqui na decisão número 1, essa quantidade de possibilidades permanece a mesma na decisão número 2. Calma aí, o que você está querendo dizer com isso, Daniel? Eu estou querendo dizer o seguinte. Suponha que você tenha escolhido a letra B aqui. Escolhendo a letra B aqui, isso vai me impedir, de alguma forma, de escolher qualquer uma outra letra para tomar a decisão número 2? Não, vamos pensar um pouco. Eu posso escolher a letra B com A, pode ser B com B, pode ser B com C, pode ser B com Z. Então, assim, o número de possibilidades aqui para a letra B continua sendo 26, né? Eu tenho 26 possibilidades aqui disponíveis. E se eu tivesse escolhido a letra C? Não sei, calma aí, posso fazer C com A? Posso. C com B? Posso também. C com C de novo? Pode. Você pode até fazer C com Z e o processo não vai ter impedimentos, certo? Então, se eu puser a letra B ou se eu puser a letra C aqui, o número de possibilidades da decisão número 2 é 26. Independente da letra que eu colocar aqui, se eu for fazendo isso até a letra Z, vai continuar dando no mesmo. Z pode ir com A, Z pode ir com B, até Z com Z de novo. Então, independente da escolha que você tomou aqui na decisão número 1, o número de possibilidades da decisão número 2 permanece o mesmo, é 26, continua igual, tá? Ele não muda. É o fato de não haver essa mudança que permite que a gente aplique o princípio multiplicativo, tá? Porque a gente viu lá nas outras árvores tomadas de decisão que o número de ramos que migrar de um nível para o outro nível, mentira. A gente viu que o número de ramos que saíam de todos os nós do nível específico
era sempre igual, né? Então, ou era tudo 2, 2, 2, 2, 2, ou era tudo 3, 3, 3, 3, 3, e não tinha diferença. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Isso se reflete aqui. Tipo, eu não, existe uma constância no número de possibilidades da decisão posterior em relação à anterior. De novo, na decisão 3, que é escolher uma terceira letra, eu tenho 26 letras disponíveis. Será mesmo? Vamos ver se eu posso colocar essas 26 letras aqui. Se eu colocar um A aqui, eu posso colocar um A aqui também? Pode. Pode colocar um B? Pode. Pode colocar até um Z? Pode. Todas as letras podem ser colocadas aqui, independente da letra que você colocou aqui. Tá? Então, e se fosse um B? Posso fazer um B com A. Pode fazer um B com C, pode fazer um B com um Z, pode. Então, assim, independente da letra que você colocar aqui, você vai ter todas as outras letras disponíveis aqui também. Então, mais uma vez, a gente tem 26 possibilidades para a terceira decisão, tá? E agora a gente chega na decisão número 4, que é escolher um dígito de 0 a 9. Quais são o que a gente tem disponível, né? 10 dígitos disponíveis. E o raciocínio vai ser o mesmo, tá, gente? Eu tenho 10 dígitos, né, de 0 até 9. O enunciado fala que a gente pode escolher qualquer um de 0 até 9. São 10, então, né? Aí você pensa, se eu colocar aqui uma letra A, posso colocar a letra A aqui e um 0. Sem problemas. Posso colocar a letra A e o número 1. Letra A e o dígito 8. Letra A e o dígito 9. Então, assim, a tomada de decisão letra A aqui na decisão número 3 não influenciou em nenhum momento o número de decisões aqui da tomada de decisão número 4. Eu fiz o exemplo com A, mas se eu fizer com B, com C ou com qualquer outra letra, se eu puser o Z aqui, pode ser 0? Pode ser 1? Pode ser qualquer um dos 10 dígitos. Como? Para todos os elementos da tomada de decisão anterior, eu posso colocar 10, qualquer uma das outras 10 possibilidades na decisão posterior. Então, o número de ramos que vai aparecer aqui nesse nível é sempre 10, independente de cada uma das 10 para cada uma das 26 anteriores, tá? Bom, como vocês já entenderam o processo, para cada um desses dígitos aqui de 0 a 9, nenhum deles vai modificar o número de possibilidades aqui. Eu posso fazer 0 com 0, 0 com 1, 0 com 1, etc., 0 com 9. Se colocasse o 2 aqui, 2 com 0, 2 com 1, 2 com 8, 2 com 9. Bom, sempre então vai ser 10 possibilidades. Não tem nenhum impeditivo aqui que vai mudar o número de possibilidades para um ou para outro. Seguindo aqui, a gente vai concluir que o número de possibilidades em cada uma das decisões dos dígitos vai ser 10. E a resposta que a gente vai ter no final, usando o princípio multiplicativo e pensando na árvore de tomada de decisões, né? O que você tem que imaginar aqui? Tem uma árvore de tomada de decisões aqui com 7 níveis, tá? E a primeira passagem de nível, do nível 0 para o nível 1, já tem 26 ramos. Ou seja, você tem 26 nós no nível 1. Então, quando você for passar do nível 1 para o nível 2, cada um dos 26 nós do nível 1 tem 26 bracinhos saindo. Então, já é coisa pra caramba. Então, aqui, no fim das contas, o total de ramos que vai aparecer é 26 ao cubo. Opa! Deixa eu ver. Eu acho que é assim, 26 ao cubo. Digitar o cubo aqui nesse aplicativo vezes 10 elevado à quarta. Bom, a gente até consegue fazer essa conta na mão, é possível, né? Então você transformou uma atividade de contar um total de ramos completos, né, daquela árvore de decisão gigante, num simples probleminha de fazer uma multiplicação. Mororó, fazer 26 ao cubo, demora, tá? Mas demora bem menos do que fazer
a contagem 1 a 1 de cada um dos bracinhos, né? Se a gente tiver uma calculadora aqui, nem trabalho você vai ter. Eu estou abrindo a calculadora aqui para fazer, que até que é 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Deixa eu ver se aparece. Apareceu aí minha calculadora. Eu vou sumir aqui um pouquinho. 26 ao cubo vezes 10 quarta. Vamos lá, tem... Separa em 3 aqui, separa em 3 aqui. 175 milhões 760... 175 milhões 760 mil. Vamos... Essa conta agradável aqui. 175 milhões 170... Errei aqui, eu acho que é 160 mil, né? 160 mil. Essa é a resposta do problema. Legal, pessoas? A gente vai trabalhar com questões de prova e tudo mais. A gente vai deixar, a gente vai parar aqui, tá? Se for uma questão de prova, for uma questão. Essa conta até dá para fazer na mão, né? 26 ao cubo. Então não sejam tão preguiçosos também, né? A gente vai ter situações onde a gente realmente, sem uma calculadora, a gente não vai conseguir fazer essa conta. Eu vou deixar especificado em algum problema que a gente venha resolver. Bom, se você usa a calculadora ou se você não usa a calculadora e deixa indicado só a multiplicação e por aí vai. Mas mais importante que tudo isso é que vocês tenham entendido o conceito. A gente pegou uma decisão grande, se colocou no lugar da pessoa, ou a máquina, ou de qualquer coisa que está tomando a decisão grande, quebramos essa decisão grande em decisões menores, e aí a gente começou a analisar as possibilidades só das decisões menores. No fim das contas, para saber o total de possibilidades da decisão grande, basta multiplicar as possibilidades das decisões menores, cada uma delas. Lembrando que tem que haver uma constância, né? O número de possibilidades da decisão da frente ele não pode mudar, ele tem que ser sempre a mesma coisa, independente da decisão que eu tomei anteriormente. Vamos fazer mais um exemplo, tá? E vamos ver como é que... e vamos ver mais alguns detalhes desse tema aí. Vamos vendo aqui agora mais um exemplo que pede quantos são os números naturais de 200 até 999 que pertencem ao conjunto A, cujos algarismos pertencem ao conjunto A. Né? Quantos são os números quantos são os números de 200 até 99? Deixa eu consertar aqui. Quantos são os números de 200 até 99? Cujos dígitos ou algarismos pertencem ao conjunto A, 1479. Legal? Quer saber quantos são os números de 200 a 999 que dá para fazer com os dígitos 1479? Mais uma vez, vamos lá. Vamos tentar usar o princípio multiplicativo aí. E vamos tentar nos colocar no lugar de uma pessoa que está escrevendo um número de 200 até 999. Para ele escrever um número de 200 até 999, que é a decisão grande, eu posso quebrar essa decisão grande em 3 decisões menores, né? Eu primeiro vou decidir quem é o primeiro algarismo, depois eu vou decidir quem é o segundo e depois vou decidir quem é o terceiro. Então, a resolução já começa por aí. Decisão 1 é escolher o primeiro algarismo. Decisão 2, escolher o segundo algarismo. Primeiro algarismo. E a decisão 3, escolher o terceiro algarismo. Essas são as decisões que a gente tem que tomar para construir um número, tá?
de 200 até 999. Eu vou colocar a linha aqui e vou dividir em 3 pedaços. Porque como são 3 decisões, essas decisões representam uma árvore de 3 níveis. Sem contar o nível 0, né? Porque cada decisão onde a gente conta realmente, porque na verdade a gente está contando as passagens, né, de um nível para o outro. Então, assim, tem 3 níveis que representam decisões. Vamos lá. A gente vai pensar então nos algarismos disponíveis para a tomada da primeira decisão, tá? A gente tem que construir um número que é natural de 200 até 999. Então a gente vai começar a pensar aqui, eu tenho disponível 1479, eu tenho esses 4 algarismos disponíveis para preencher aqui a primeira tomada de decisão, tá? A pergunta é, todos eles são permitidos? Eu posso colocar todos eles aqui na primeira decisão? Então, ó, eu posso começar o número com 9? Posso, né? Porque ele fica 900 e alguma coisa. Posso colocar um número com 7? Começar o número com 7? Posso. Posso começar o número com 4, tá? Agora, eu não posso começar o número com 1. Porque se eu começo o número com 1, ele fica 100 e alguma coisa. E ele quer que você construa um número de 200 para frente. Então, raciocinando aqui, apesar de eu ter 4 algarismos para preencher as possibilidades, na primeira decisão eu só tenho 3 possibilidades disponíveis. Que são o 4, o 7 e o 9. Ok? Então aqui a gente já começou a pensar no primeiro nível se tinha alguma restrição, né, para decisão. Ele deu um monte de escolhas, mas dentro dessas escolhas algumas não eram permitidas. Só para constar, quem são essas escolhas aqui na primeira decisão? O 4, o 7 ou o 9. Eu vou botar aqui vírgula mesmo, para dar espaço, tá? Qualquer um desses 3 eu poderia colocar ali. E a gente teria, então, um número maior que 200 e menor que 999. Vamos, então, para a segunda decisão, que é escolher o segundo algarismo. Quando a gente vai escolher o segundo algarismo, vamos pensar... disponível, a gente tem 4 dígitos. Será que esses 4 dígitos podem ser colocados aqui sem problema? Vamos pensar. Se eu colocar o 4 na primeira decisão, eu posso colocar o 1 aqui? Posso, porque aí fica 410, 410 e alguma coisa, 17, 18, por aí. Se eu colocar o 4, eu poderia colocar o 4 aqui de novo? Posso, né? Sem problema, porque aí ficaria 440 e alguma coisa. Se eu colocar o 4, eu posso colocar o 7 aqui? Posso, porque fica 470 e alguma coisa. E da mesma forma, se eu puser o 4 e aqui um 9, fica 490 e alguma coisa. Então, assim, se aqui eu tivesse colocado o 4, aqui eu posso colocar qualquer um dos dígitos disponíveis, né? Então, eu tenho 4 possibilidades. Se eu pensar igualzinho com 7, gente, se eu colocar o 7 aqui, eu posso colocar o 1 aqui? Posso, porque fica 710 e alguma coisa. Colocar o 7 e o 4? Pode também, porque fica 740 alguma coisa. E se eu colocar o 7, posso colocar o 9 aqui? Posso, porque fica 790 e tal, está dentro do espaço que ele quer. Então, aqui, se eu colocar 4, aqui eu tenho 4 possibilidades. Se eu começar com 7, eu também tenho 4 possibilidades. Não custa nada a gente pensar com 9. Se aqui começar com 9, eu posso pôr 1? Posso, 900 e tal, 10 e tal. Se eu colocar o 9 aqui e colocar o 4 na decisão 2, tem problema? Não, porque fica 940 e tal, está dentro do intervalo. E se eu colocar o 9 aqui e o 7 aqui, tem problema? Não, porque fica 970 e tal. Então, de novo, tenho 4 possibilidades. O que a gente conclui daqui? Que independente da escolha que a gente tomou na decisão 1, na decisão 2, a gente pode colocar qualquer um dos outros 4 dígitos remanescentes, né? Então, a gente tem 4 possibilidades aqui.
as possibilidades que a gente pode colocar aqui, quais são? Todas. 1, 4, 7 e 9, todas as disponíveis. Mais uma vez, pessoal, independente da escolha, eu nem vou escrever em vermelho aqui, mas aqui são todas disponíveis, tá? Porque não teve nenhuma restrição. Aqui eu coloquei sem restrição, tá? Coloquei porque tinha alguma restrição. Por último, independente do número que eu tenha colocado aqui na decisão número 2, sei lá, se eu coloquei o 1, por exemplo, aqui não tem problema, eu posso colocar qualquer outra coisa, porque vai ficar 414, ou 417, ou 419. Se eu colocar o 7 aqui, não tem problema, porque vai ficar 440, ou 740, ou 940. Então, problema nenhum, tá, gente? Tenham essa paciência de pensar nas possibilidades. E nem sempre os dígitos que o problema te dá são dígitos permitidos para ser colocados em todas as tomadas de decisão, tá? Então você pensa, independente da escolha que eu tomar na segunda decisão, será que vai ter problema na terceira decisão? Então será que se eu puser um 9 aqui dá problema para cá? E você perde esse tempo, pelo menos nesses primeiros exercícios, testando, tá? Para ver se não dá algum problema. Eu diria até que você poderia testar no futuro, não só agora enquanto está aprendendo, mas para todo ou sempre. Mas eu sei que a gente precisa também ganhar tempo para resolver exercícios, tá? Mas se você, com o passar do tempo, se você estiver um pouco mais acostumado com resolver problemas de análise combinatória, e você sentir que tem alguma coisa estranha, não custa nada você fazer essa análise de possibilidades, tá? Para ver se qualquer um dos números que você pode colocar na tomada qualquer uma das possibilidades que você pode colocar na tomada de decisão não afeta o número de possibilidades da decisão seguinte. Assim, independente de qualquer número dos possíveis que eu coloque aqui, não vai ter problema. Aqui sempre eu vou ter também 4 possibilidades, tá? Então, no fim das contas, nós teremos aí 3 vezes 4 vezes 4, né? A resposta da letra A aqui, então, é 48, né? Porque 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 12 dá 48 números, do jeito que ele quer, ok? Vamos fazer uma letra B dessa questão. E é a seguinte. Texto igual, cujos algarismos pertencem ao conjunto A, que é o 1, o 4, o 7 e o 9. Só que agora eles são distintos. Deixa eu escrever. Cujos algarismos pertencem ao conjunto, etc. E são distintos. Distintos. Tá? Então, gente, o problema é parecido. Se quiser pensar sobre ele um pouco, pensa. É hora de pausar o vídeo agora. Mas eu vou continuar fazendo a questão aqui. E vai ser o seguinte. Mais uma vez, a gente tem 3 decisões a tomar, né, que são as mesmas daqui, por isso eu nem vou escrever, eu tenho que escolher o primeiro, o segundo e o terceiro algarismo. Eu vou fazer essa linha até mais para cá, assim, para não ficar cobrindo. Eu tenho 3 tomadas de decisão e vou pensar novamente no que eu tenho disponível para preenchimento, tá? Então, vamos lá. A priori, vocês acham que a resposta aqui dessa letra B, pensando um pouquinho, vocês acham que a resposta dessa letra B aqui vai dar mais ou menos números que as respostas da letra A aqui? Pensa um pouquinho, pode pausar o vídeo para a gente conferir agora, né? Então vamos começar o preenchimento. Eu tenho na decisão 1, novamente, só tenho 3 possibilidades disponíveis, tá? Por que eu só tenho 3 possibilidades disponíveis? Pelo mesmo motivo da questão anterior. Eu não posso começar eu não posso começar o nosso número de 3 algarismos com 1, porque senão ele não fica
maior ou igual a 200, né? Ele fica 100 e alguma coisa, e não pode. Então, eu só passo aqui de novo o 4, 7 e 1, 9. Agora, quando eu vou para a segunda decisão, na segunda decisão, perceba que eu já coloquei um número aqui, eu vou fazer aquele pensamento de novo, tá? Se eu colocar o 4 aqui, eu posso colocar o 1 aqui? Pode, então você tem uma possibilidade possível. Se eu colocar o 4 aqui, eu posso colocar o 4 aqui? A resposta agora é não, porque os algarismos têm que ser distintos. Você começa com 4 aqui, coloca 4 aqui, ele fica 440 e tal, mas 440 e tal tem dois algarismos 4, e isso não é possível, não dentro da construção que ele pediu, tá? Então, assim, se eu começo com 4, eu posso colocar o 1, mas não posso colocar o 4, senão fica repetido. Eu posso colocar o 7? Posso, porque fica 470 e tal, então beleza. Então eu posso colocar o 1, posso colocar o 7. Aí, se eu tivesse começado com 4, posso colocar o 9? Posso, né? Porque fica 490 e tal. Então, assim, dos 4 números disponíveis, aqui novamente eu tenho 3 possibilidades. Tá? Eu posso colocar o 1, eu não podia antes, mas eu não posso colocar, se eu tivesse começado com o 4, não posso colocar o 4. Se você repetir o raciocínio para o 7, olha só. Mas se eu tivesse posto 7 aqui, será que aqui são 3 possibilidades também? Vamos lá. Se eu começar com 7, posso colocar o 1? Posso, porque fica 710 e tal, né? Se eu colocar o 7, eu posso colocar o 4 aqui? Posso, porque fica 740 e tantos. Então não tem problema. Mas se eu colocar o 7 aqui, eu posso colocar o 7 aqui? Não, porque fica 770 e tantos e é repetido. Não pode ter dois 7s, né? Então o 7 está fora. Mas agora, se eu colocar o 7 aqui, eu posso colocar o 9 aqui? Posso. Então tenho 3 possibilidades de novo. Essas 3 possibilidades aqui da decisão, da decisão 2. Se eu começo com 4, elas são 3 possibilidades. Que são 1, 7 e 9. São 3 possibilidades. Agora, se eu começo com 7, as possibilidades que tem aqui também são 3. São 1, 4 e 9. O problema é o seguinte, o problema não, você pode estar se perguntando o seguinte, mas as possibilidades que eu posso colocar aqui são diferentes se eu começo com 4, se eu começo com 7. Não tem problema. O que importa é que o número de possibilidades se mantenha o mesmo. A gente poderia até ver uma árvore de decisão. Eu vou pensar aqui se eu coloco ela no quadro seguinte para vocês pensarem um pouquinho, tá? Para eu mostrar isso que eu estou querendo dizer. Existe uma constância, tá, de possibilidades. Por mais que elas sejam diferentes, a quantidade de possibilidades se mantém. Então, aqui se eu começar com 7, eu continuo tendo 3 possibilidades aqui. E se eu começar com 9? Se eu começar com 9, posso pôr o 1 na segunda decisão, sem problema. Se eu começar com 9, posso colocar o 4, sem problemas. Se eu começar com 9, posso colocar o 7, sem problemas. Eu vi para a câmera aqui, para vocês me verem. Mas se eu colocar o 9, eu não posso colocar o 9, porque senão fica repetido. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Elas mudam dependendo do dígito que eu escolhi aqui, mas a quantidade se mantém a mesma. E é isso que é importante para a gente poder aplicar o princípio multiplicativo, tá? E agora, por último, quando a gente for tomar a terceira decisão, aí imagina aqui que você tenha feito o 4 e o 1, tá? Você botou o 4 aqui e o 1 aqui, quando você vier para essa terceira decisão, você não vai poder botar nem o 1, porque você já botou antes, você não vai poder botar nem o 4, porque você já botou antes. Você só vai poder botar o 7 e o 9. Então, você só tem 2 possibilidades. Respira, pensa, pausa o vídeo, se for o momento. E eu vou continuar. Se for aqui 4 com 7, você vai poder botar aqui o 1 e o 9. Se você botar o 7 aqui com o 9... 7 na primeira e o 9 na segunda, aqui você só vai poder botar o 1 e o 4, porque os algarismos têm que ser distintos. Por mais que as possibilidades aqui mudem, no fim das contas, a quantidade de possibilidades é sempre a mesma, que é 2. Eu não sei se eu escrevo em português. Eu vou escrever em português aqui.
todos menos o... É isso que eu vou fazer. Todos... acho que vai ficar mais confuso, mas tudo bem. Menos o escolhido em D1. Gente que gosta de escrever assim, mas todos menos o escolhido em D1. Certo? Então sobram 3. E aqui, se você quiser, a gente pode escrever assim: todos menos os escolhidos em D1 e D2. Eu acho que fica mais confuso, mas tudo bem. Vamos deixar aqui. Tem gente que gosta. Se você estiver vendo esse vídeo de novo ou lendo alguma coisa, mas por que ele botou 2 aqui e tal? Por causa disso aqui. Aqui eu posso colocar todo mundo, menos os que eu já coloquei. Por quê? Porque ele está pedindo que os algarismos sejam todos diferentes, né? E aí nós já estamos prontos para responder essa pergunta. Quantos números tem de 200 até 999? Então vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Então é a quantidade de números de 200 até 999. E tem os algarismos diferentes. Há uma curiosidade para você começar a pensar um pouquinho sobre outros temas. Se 18 números têm algarismos distintos, e esses 18 com certeza fazem parte desses 48, sobraram 30. O que esses 30 são dentro do contexto, né? Tipo, esses 48 são os números de 200 até 999 com algarismos quaisquer, de 1 a 4, 1, 4, 7 a 9. Agora, só um minutinho. A bateria do computador ia acabar aqui. Com certeza, dentro desses 48, que são os números de 200 a 99, esses 18 estão sendo contados, né? Sobraram 30, então. Esses 30 são... Manda sua pergunta para mim lá no fórum de dúvidas. Ou então pelo WhatsApp mesmo, que está sendo mais fácil, né? A gente discute se você pensou certinho, tá bom? Vamos para mais um detalhe. Importantíssimo, aliás. Antes da gente continuar, pessoal, eu decidi colocar aqui um pedaço, tá? Da árvore de decisão do problema anterior, viu? Pelo menos aqui dos 2 primeiros níveis, para vocês entenderem um ponto que eu estava mencionando na resolução do problema anterior. Lembra? A gente tinha 3 possibilidades de escolha no primeiro nível, porque o número não podia começar com 1, né? Porque senão ele ficava abaixo de 200 e o enunciado tinha pedido que tinha que ser de 200 para cima. Mas não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é que as possibilidades no nível 2, elas são sempre diferentes, porque os algarismos tinham que ser distintos, tá? Então, se no nível 1 eu escolhi um 9, no nível 2 eu não poderia ter um 9 novamente. Oh, meu Deus! Eu não podia ter um 9 repetido, porque senão eu teria um número com algarismos iguais. Isso não era possível. Então aqui se eu tivesse começado com 7, o meu número, eu não poderia repetir esse 7 na segunda decisão, né? E a mesma coisa com um 4. Perceba então que as possibilidades elas são sempre diferentes. Olha só, em cada nó de escolha, né? Então daqui para cá eu tenho possibilidades diferentes, daqui para cá também, daqui para cá também. Porém, a quantidade de escolhas ela permanece igual a 3, independente das possibilidades aqui. Essa constância no número de ramos que permite a gente usar o princípio multiplicativo. Por quê? Para cada uma dessas 3 escolhas que a gente tomou aqui no nível 1, a gente tem outras 3 escolhas que nós podemos tomar no nível 2. Então, se para cada uma eu tenho outras 3, e se no primeiro nível eu tenho 3, então no final eu tenho 3 vezes 3, 9, né?
Agora, seria um problema, eu não poderia usar o princípio multiplicativo aqui do jeito que está sendo feito, se, por exemplo, todos os braços tivessem 3 possibilidades, e aí num outro braço, num último nó, eu teria apenas 2 ramos, 2 braços. Aí isso seria um problema, porque eu não tenho 3 para cada uma das outras primeiras, né? Eu tenho depende, né? Para alguma delas eu tenho 3 possibilidades e para outra aqui nesse exemplo estranho eu teria 2, né? Então aqui o princípio multiplicativo não funcionaria porque aqui não tem constância entre o número de ramos de um nível para o outro. Mas não foi isso que aconteceu. As possibilidades são diferentes, mas a constância no nível de ramos permanece. Bom? Só para a gente continuar aqui, aqui aconteceria um negócio parecido do nível 2 para o nível 3, tá? Se eu começasse com 4 e depois escolhesse o 1, aqui eu poderia colocar o 7 e com certeza depois o 9. Duas possibilidades diferentes. Claro, se eu começasse com 7 e depois com 4, eu teria duas possibilidades aqui, que seriam as possibilidades 1 e 1 e 9. 1 e 9. Acontece um negócio parecido aqui. As possibilidades, eu não vou fazer todas, tá? É só para passar uma ideia. As possibilidades aqui, ó, em cada terminação são diferentes. Vão ser diferentes todas elas. Mas o número de ramos que vai sair de cada nó de um nível para o outro é sempre 2. E é por isso que eu vou conseguir aplicar o princípio multiplicativo. Belezinha? Vamos para agora sim para um detalhe importantíssimo sobre os problemas de análise combinatória. Aqui, pessoal, parece que eu vou começar o livro de autoajuda agora, mas não é não, viu? Eu estou falando ainda de análise combinatória, tá, pessoas? Um conselho importante que a gente pode dar para os alunos que estão começando a análise combinatória é: não adie as dificuldades, tá? Marorão, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é a gente toma várias decisões, né? A gente está vendo aí, e a gente está vendo que a análise combinatória tem a ver com tomadas de decisões. E algumas decisões, elas são mais restritivas do que outras. Então, assim, elas têm mais exigências do que outras, né? Tem algumas decisões que eu tenho que pensar em mais detalhes. Uma pessoa poderia se levar ao seguinte pensamento: como essa aqui tem mais detalhes para eu pensar, eu vou deixar ela por último, porque como tem mais coisa para pensar, eu vou deixar ela para o final e aí chegando lá eu resolvo isso. Se você tomar essa decisão, se você partir com esse pensamento na hora que estiver resolvendo os problemas de análise combinatória, só tem um destino: afundar. Porque em análise combinatória, essas decisões mais restritivas, elas precisam ser executadas o quanto antes. Por quê? Porque para mais depois você deixa essa decisão mais restritiva, mais difícil vai ficando pensar sobre ela. Mororó, eu ainda não entendi o que você fez e você pode até estar se perguntando: mas você nunca pensou, nunca falou nisso, já fez 4 problemas de análise combinatória e nunca pensou nisso, assim, vai falar isso agora, depois disso tudo? Falei: pois é, eu não falei, mas eu já estava pensando nisso em todos os problemas que a gente estava resolvendo. Eu só deixei para contar agora. Eu vou dar um exemplo que, na verdade, foi um problema que a gente já resolveu e eu vou mostrar para vocês uma das casas que são uma das decisões são mais restritivas e vou dizer que a gente resolveu ela primeiro. Eu vou mostrar o que aconteceria se a gente fosse resolver, deixasse ela para resolver no final. Então, vamos voltar aqui no problema anterior, tá? Onde a gente tem que fazer um número natural de 200 até 999. Os algarismos têm que pertencer ao conjunto 1, 4, 7, 9 e eles têm que ser distintos, tá? Eu vou até apagar aqui, tem que apagar essas possibilidades.
O que eu estava tentando dizer é o seguinte, sobre adiar dificuldades. Perceba que ao preencher essas duas casas aqui, essa casa aqui, por exemplo, ela tem uma restrição. A restrição que ela tem o algarismo que tem nela não pode ser repetido em relação às outras. Então ela tem, digamos assim, uma restrição, né? Essa casa, a casa do meio, ela também só tem uma restrição, a casa das dezenas. O algarismo das dezenas não pode ser igual a nenhuma das outras, ou nenhum dos outros dois algarismos que tem no número. Quando eu olho a primeira decisão, essa primeira decisão ela tem duas restrições. A restrição primeira dela é que não pode ter algarismos repetidos em relação aos da frente, né? E além disso, ela tem a restrição de que ela não pode começar com o número 1. Porque se ela começar com o número 1, o número não, o resultado final, o número que eu quero construir, ele fica menor do que 200. E isso está fora do que a gente está tentando resolver. Então, eu comecei a preencher esse problema da casa das centenas para frente, não porque a gente lê da esquerda para a direita. Eu comecei a preencher esse problema da esquerda para frente porque a casa número 1, a decisão número 1 aqui no nosso caso, foi a decisão mais restrita. Ela tinha uma quantidade de restrições maior do que as outras. E se, como eu disse antes, se eu tentar deixar isso para depois, essa restrição ela vai ampliar a quantidade de pensamento que eu vou ter que gastar ali. Eu vou ter que pensar mais para resolver. Pode ser até que se torne uma coisa impossível de ser calculada. A nível de curiosidade, eu vou tentar resolver esse problema preenchendo não das centenas para as unidades, mas ao contrário. Eu vou começar preenchendo essa primeira casa aqui, tá? Vamos lá. A gente tem aqui a casa das dezenas, das unidades, né? Eu vou preencher ela primeiro. Eu tenho 4 dígitos para preencher aqui, todos os dígitos são possíveis de ser colocados. O número pode terminar com 1? Pode terminar com 4? Pode terminar com 7 e pode terminar com 9. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então, qualquer um dos 4 pode entrar aqui, todos, né? Então, eu vou colocar aqui 1, o 4, o 7 e o 9. Todas essas são as opções que eu tenho para colocar. Então, eu tenho 4 opções. Legal? Quando eu for preencher a casa das dezenas, agora vamos pensar. Calma. Se eu tiver colocado 1 aqui, eu posso colocar o 1 aqui? Acho até não, né? Porque não pode ser... os algarismos têm que ser distintos, né? Se eu coloco 1 aqui, não pode 1 aqui. Então, eu tenho... o 1 não pode. Agora, se eu termino com 1, eu posso colocar o 4? Posso. Então, tem uma possibilidade. Se eu termino com 1, eu posso colocar o 7? Posso, sem problemas. Aí, se eu termino com 1, eu posso colocar o 9? Posso, porque fica 91 no final, não tem problema. Então, tem 3 possibilidades. O mesmo vai acontecer se terminar com 4. Se terminar com 4, que pode ser o 1, não pode ser o 4, mas pode ser o 7, mas pode ser o 9. Então, de novo, eu vou ter 3 possibilidades. E se aqui terminar com 9, aqui vai poder ser todo mundo, pode ser o 1, pode ser o 4, pode ser o 7, menos o 9 que eu já coloquei lá. Independente da opção que eu preenchi aqui no final, me sobraram 3 possibilidades para marcar as dezenas, tá? Então, até aí, tudo tranquilo. E agora, por último, eu vou preencher a casa das centenas, tá? E eu vou ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, aqui são todos menos o que eu coloquei na anterior. Então, lembrando, aqui tem todas as restrições, tá? Vamos lá. Quais são os números que eu posso colocar aqui? Quantas são as possibilidades que eu posso colocar aqui? Vamos ver. Se eu tiver colocado 1 aqui e 4 aqui, por exemplo, 1 e 4, aqui eu vou poder botar o 7 e o 9. Eu tenho 2 possibilidades, certo? Por enquanto, 7 e o 9. Se eu tiver colocado o 1 aqui e o 7 aqui eu vou poder botar o 4 e o 9. Se eu colocar o 1 aqui e o 9 aqui eu vou poder botar 4, o 7. Tá dando 2 possibilidades por enquanto. Agora, veja.
Se eu colocar o 4 aqui e o 1 aqui, se eu colocar o 4 aqui e o 1 aqui, eu vou ter ainda duas possibilidades aqui, o 7 ou o 9. Agora, se eu colocar o 4 e o 7, aqui eu só vou poder colocar um 9. Se eu colocar o 4 e o 9, eu só vou poder colocar o 7, eu só vou ter uma possibilidade. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 7 e o 4, aqui eu só vou poder botar o 9. Ou seja, qual que é o número de possibilidades que eu tenho para colocar na casa das centenas aqui? São duas possibilidades ou uma possibilidade? Depende. A constância da quantidade de possibilidades aqui, ela não está sendo mantida, né? Porque se eu já tiver... Aí o que está causando essa mudança? O fato do 1 já ter sido usado antes ou não. Então aqui eu tenho duas possibilidades, tá? Se aqui eu já tiver usado o 1, aqui eu vou ter duas possibilidades. Se aqui eu não tiver usado o 1, eu vou ter uma possibilidade só. Dá para resolver esse problema ainda? Dá para resolver esse problema ainda. Mas se eu posso evitar, a gente até vai falar disso no próximo momento, que é dividir o problema original em dois casos ou mais, tá? Mas a priori se eu posso evitar fazer isso, por que não? Certo? E outra, às vezes as possibilidades vão ser tantas, os casos que você vai ter que abrir são tantos, que vai inviabilizar a contagem, ok? Então, gente, percebam, aqui então eu fiquei na dúvida, porque eu não sabia se eram duas possibilidades ou uma possibilidade. Vou até botar em vermelho, duas ou uma possibilidade. Então, gente, não é autoajuda não, tá? Em análise combinatória, se você puder evitar, se você puder não adiar as casas mais restritivas, isso vai, em geral, causar um bem enorme na resolução da questão. Você vai conseguir progredir com a questão de maneira mais afiada. Belezinha? Vamos fazer mais um exemplo e para ver se a gente conseguiu entender esse conceito de não adiar dificuldades. Aqui, pessoal, antes de prosseguir, eu decidi mostrar a árvore, né, de tomada de decisão daquele problema anterior, preenchido do jeito que a gente fez, tá? Começando pelas unidades ao invés de começar pelas centenas. Para deixar mais claro ainda por que o princípio multiplicativo falha ali. Vamos lá. Do primeiro nível para o segundo nível, você percebe aqui que o número de possibilidades é sempre o mesmo, tá? Então, independente de quem você escolhe para preencher as unidades, você tem sempre 3 possibilidades para escolher as dezenas. Então, até aqui você não tem problema. O problema é quando você chega na casa número 3, né, que é a casa das centenas, que era justamente a mais restritiva. E o que vai acontecer é que, por exemplo, se eu tiver escolhido preencher o número, as unidades 1 e as dezenas 4, aqui desse valor eu vou ter duas possibilidades, porque eu vou poder ter o 7, eu vou poder ter o 9. Tá? O mesmo vai acontecer se eu tiver começado o número que vocês formariam seria o 741, né? Porque aqui está invertido, a centena está no final, né? Então aqui você teria formado o número 941, né? Então aqui você tem duas flechas saindo, né? 2 ramos saindo do número 4 no nível 2. Também do nível, se fosse o 7, a mesma coisa, sairiam 2 ramos aqui. Eu não vou fazer porque não tem espaço aqui, mas pensem aí, se você preencher unidade 1 e dezena 7, você teria as possibilidades aqui no nível 3, 4 e 9, tá? E a mesma coisa aqui, se você tivesse preenchido as unidades 1 e as dezenas 9, você teria a possibilidade 4 e 7. Então, assim, está saindo 2 ramos de cada um desses 3 elementos aqui. Então, 2 ramos, 2 ramos, 2 ramos, tá?
O problema é aqui. Aqui, por exemplo, se eu começasse as unidades com 4 e as dezenas com 7, nesse caso específico aqui, eu só teria um ramo saindo. Porque não pode o 1, né? Então, nesse caso específico aqui, eu teria a única possibilidade aqui seria um 9. Aí eu formaria o número... Eita, 9. Que aí eu formaria o número ao contrário, né? 974, tá? E se eu por um acaso tivesse feito o 4 e o 1, eu teria de novo aqui dois ramos saindo, né? Porque se eu tenho 4 nas unidades e 1 na dezena, eu posso de novo aqui ter o 7 e ter o 9. Tá? Então veja, o que está acontecendo é que do nível 1 para o nível 2, você tem uma constância do número de ramos. Tá? Então são sempre 3 possibilidades. São sempre 3 possibilidades, independente da escolha que você faz no nível 1. Agora, quando você migra do nível 2 para o nível 3, ora você tem 2 ramos saindo, porque permite que sejam 2 possibilidades, ora você tem uma possibilidade só. Tá? Então, aqui nessa passagem de nível não tem constância no número de possibilidades. Um outro caso também onde seria um traço, uma única possibilidade, um único ramo, seria aqui 9, 7. Aqui seria o 9,4 também, um ramo. O 9,1 seriam 2 ramos, porque aí já pode, e por aí vai. Aqui também teria um ramo. Então, ora tem um ramo, ora tem 2 ramos. Então, assim, você perde a constância. Então, você não sabe quando que saem 2 ramos para o terceiro nível e quando que sai um ramo só. Belezinha? Então, agora sim, vamos para o último problema nosso aqui dessa aula. Agora aqui, gente, no nosso último problema de hoje, a gente tem um problema que pede o seguinte: quantas são as sequências, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, os termos da sequência, tá? Essa sequência de algarismos distintos de 1 até 9, então pode ser 1, pode ser 2, etc. Tais que o valor do número é maior ou igual que a posição do número. Como assim, Mororó? Não entendi isso. Dei 2 exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Tá? Na primeira sequência aqui, eu tenho os números 3, 2, 7, 6, 5, 9 e 8. Tá? O primeiro número é 3. 3 é maior do que a posição 1. Então, tá valendo. Maior ou igual, né? O número 2 está na segunda posição. 2 é maior que 2, maior ou igual que 2, então está valendo. O número que está na terceira posição, por exemplo, ele tem que ser de 3 para cima. O número que está na quarta posição, ele tem que ser 4 ou mais, e por aí vai. Olha, o número que está aqui na sétima posição é o 8, que é maior do que a posição dele, que é 7. Tá? Então, essa sequência aqui, ela é ok, ela vale. Ok, vale. Vou botar 14 aqui, que é a minha fonte normal. Beleza. Agora, essa sequência aqui, olha o que acontece. O 1 está na primeira posição. Então, 1 é maior que a posição. Maior ou igual que 1, beleza. O número que está na segunda posição, ele tem que ser maior ou igual do que 2. Como aqui é 7, ok. O 6, que está na terceira, como o número que é o 6 que está na terceira posição, ele tem que ser maior que 3. Como é, ok, está valendo. Quando chega aqui, ó, na quarta posição, o número que está na quarta posição tem que ser maior do que 4. Nesse caso aqui, não é. Então, essa sequência aqui, ela não vale. Por quê? Porque na quarta posição, você não tem um número maior ou igual a 4. Tem que ser do 4 para cima. Então, o número que está na primeira posição tem que ser do 1 para cima. O número que está na posição 2 tem que ser do 2 para cima. E assim sucessivamente, até o número 7, que tem que estar... o número que está na posição 7 tem que valer 7 ou mais. Ok? Então, vamos construir essa sequência e vamos pensar... como que a gente pode construir essa sequência aí. Mesma história, tá? Vou fazer um círculo aqui para dizer porque que esse aqui não vale. Esse aqui não vale por causa do 2.
A decisão geral é fazer a sequência de 7 números, 7 dígitos, ok? Então a gente vai pensar aí nas decisões possíveis. Quais são as decisões menores, né, possíveis que a gente pode quebrar essa decisão grande aí? Quem seria a decisão 1? Escolher. Quem seriam as decisões? Eu vou botar aqui para ser um pouco mais rápido. As decisões seriam escolher os 7 números, tá? A gente tem que escolher os 7 números da sequência. Então a gente tem 7 níveis numa árvore de decisão, né? Onde eu vou escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, etc, etc, etc. Eu vou fazer uma linha aqui. A gente sabe que tem 7 decisões. Aí vou apagar aqui, é mais fácil para mim, né? Para fazer os tracinhos. 2, 3, 4, 5, 6. Eita! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O resto pode ir embora. Vamos começar a preencher. Mas vamos tentar não adiar dificuldades. Tá? Vamos pensar nessa casa, nessa decisão 1. Vamos pensar que a decisão 1 é escolher o primeiro número. O número que está na primeira posição, ele tem que ser do 1 para cima. Ele pode ser qualquer coisa do 1 até 9. Todos concordam? Todos. Aqui pode ser qualquer coisa, do 1 até 9. Quando eu venho para a segunda decisão, as possibilidades possíveis aqui são como ele está na segunda posição, ele tem que ser do 2 para cima. Então, essa decisão aqui, ela já tem uma restrição a mais do que a decisão anterior, tá? Por quê? Porque aqui eu posso colocar qualquer algarismo. Aqui eu posso colocar só do 2 para cima. O 1 não pode entrar aqui, né? Porque para construir a sequência do jeito que o problema está pedindo, o número que está na posição número 2, ele tem que ser do 2 para cima. Então, essa casa é mais restrita do que essa. Na nossa política de não adiar dificuldades, a gente, ao invés de preencher essa casa primeiro, já deveria preencher essa primeiro, porque ela é mais restrita que a anterior. Só que se eu continuar o raciocínio, na terceira casa, o número que está na terceira posição, ele tem que ser 3 ou mais. Como ele tem que ser 3 ou mais, ele ainda é mais restrito que as casas anteriores, porque ele não pode colocar aqui nem o 1 nem o 2. Ou seja, se a gente está com essa política de adiar dificuldades, a gente tem que preencher essa casa antes das outras duas. Como o raciocínio continua o mesmo em todas as casas, a casa mais restrita de todas é a última. Nessa ordem, então, se a gente quiser, né, seguir a nossa política, a gente vai ter que preencher essa casa primeiro, e depois essa, e depois essa. A gente vai ter que preencher do final para o começo. Eu não vou mostrar aqui o que aconteceria se eu tentasse preencher do começo para o fim. Esse é um exercício para você. Tenta montar a árvore de decisões do início para o fim, tá? E você vai ver que a árvore ela vai ficar assimétrica. Os ramos não vão manter constância. Então, você não vai conseguir fazer o princípio multiplicativo indo. Só consegue aplicar ele ao contrário, né? Do final para o começo. Então, vamos lá. Eu vou preencher a última casa da sequência primeiro, o último número da sequência. Como o número está na sétima posição, o número que está na sétima posição, o número que está na sétima posição, ele tem que valer 7 ou mais. Como é um algarismo, então eu só vou ter o 7, o 8 e o 9. Eu tenho 3 possibilidades para preenchimento da minha última casa. Vou até escrever aqui. Vou escrever aqui quem são as possibilidades. O 7, o 8 e o 9. Tá? E são esses 3 que eu posso colocar aqui. Agora eu vou pensando, né? Se eu colocar a primeira coisa, essa casa daqui, ela, como está na sexta posição, ela só pode ser do 6 para cima, tá? Então eu tenho do 6 até o 9 para preencher aqui. Mas mesmo assim, será que será que todos esses algarismos são permitidos? Vamos ver.
Será que as quatro possibilidades podem ser colocadas aqui? Vamos ver. Se eu coloco o 7 aqui, eu posso colocar o 6 aqui, sem problema. Se eu colocar o 7 aqui, eu não posso colocar o 7 aqui. Então, das quatro possibilidades, por enquanto eu posso botar o 6, mas o 7 eu não posso colocar. Por quê? Porque os algarismos têm que ser distintos. Então, se eu coloco o 7, eu posso colocar o 6, mas não posso colocar o 7. Se eu coloco o 7 aqui, eu posso colocar o 8? Posso. E se eu colocar o 7 aqui, eu posso colocar o 9 aqui? Posso. Então, deu três possibilidades. Três possibilidades. Se eu colocar o 8 aqui, eu posso colocar o 6 aqui? Posso. Se eu colocar o 8, eu posso colocar o 7? Posso. E se eu colocar o 8, eu posso colocar o 8 de novo? Não, porque tem que ser distintos. Então, essa não pode. E se eu colocar o 8, pode colocar o 9? Pode. Então, tenho três possibilidades aqui. Bom, para fechar, se eu colocar o 9 aqui eu posso colocar o 6, o 7 e o 8, menos o 9 que eu já coloquei lá. Então, independente da escolha que eu coloquei, que eu fiz na última casa, na penúltima casa eu só vou ter três possibilidades novamente. Porque eu não vou poder colocar o número que eu já coloquei lá, porque senão fica com números repetidos. Então, para vocês que gostam de escrever essas possibilidades, né? Então aqui seria alguma coisa como se fosse assim: todos de 6 até 9. Vou botar aqui: de 6 até 9, menos o da última casa. Legal? Então, você vai colocar aqui o 6, menos o desses três aqui que foi escolhido para cá, tá? Então vamos lá. A gente vai agora para a antepenúltima casa. Vamos supor que você tenha colocado o 7 aqui e o 8 aqui. Tá? Se eu coloquei quem são os números que eu posso colocar na casa número 5, né? É do 5 para cima. Então, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 5 possibilidades aí, tá? Agora, vamos lá. Se eu colocar aqui o 9 e o 8, eu posso colocar aqui o 5, eu posso colocar aqui o 6, eu posso colocar aqui o 7. Mas eu não posso colocar o 9 e o 8. Então, eu estou marcando três possibilidades de novo. Se aqui eu colocar o 7 e o 8, aqui eu posso colocar o 5, o 6, não pode o 7, não pode o 8, mas pode o 9. Então, eu tenho três possibilidades de novo. Se você repetir esse raciocínio, e eu peço que você faça isso conscientemente, tá? Raciocine em todas as possibilidades. A gente vai ter três possibilidades novamente. Ok, pessoas? A gente pode continuar esse raciocínio. Quando eu chegar na quarta casa, eu vou ter 6 números disponíveis, porque é o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9, 6 números disponíveis. Só que desses 6 disponíveis, 3 eu não vou poder colocar, porque eu já gastei esses 3 antes preenchendo essas 3 casas aqui. Isso vai funcionar sempre, então vamos ter 3 aqui. Agora, quando eu chegar na terceira casa, eu vou poder colocar do 3 até o 9. Então, agora eu tenho 7 dígitos possíveis, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 7 possíveis, só que desses 7, 4 eu não vou poder utilizar, porque eu já gastei esses 4 nas casas anteriores e não pode repetir. Como eu tinha 7 e não vou poder usar 4 deles, sobram-me 3. E por aí vai. Quando eu chegar na casa número 2, de novo, eu vou ter 8 possibilidades de dígito. Só que dessas 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que dessas 8 possibilidades, 5 eu já gastei antes. Então, de novo, eu vou ter 3 possibilidades.
Por último, quando eu chegar na primeira casa, eu tenho os 9 possíveis para colocar. Só que dos 9, 6 eu não vou poder colocar. Então, tira esses daqui, não, tira esses daqui e tira esse daqui. Então, de novo, sobraram 3 possibilidades. Então, tudo deu 3, né? 3 possibilidades em tudo. Fim das contas, aplicando o princípio multiplicativo, a gente vai ter aqui como resultado 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a 7 possibilidades diferentes. Sequências diferentes, né? É bom. Pegando uma calculadora aqui pra gente. Está com a conta daquele outro exercício ainda. Eu posso fazer 3 aqui elevado a 7. A gente vai ter 2.187 sequências diferentes. Deixa eu sair agora da calculadora. Deixa eu sair também. É isso aí, galera. Isso foi a primeira aula de análise combinatória. Façam os exercícios disponíveis. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco desse tema, tá bom? A gente se encontra. Um abraço e até a próxima. Tchau!